Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Hoje um dia especial, um dia que creio que muitos estiveram com as suas mãezinhas, comemoraram, festejaram. Alguns irmãos estão viajando porque suas mãezinhas moram um pouquinho mais distante. Outros estão chegando e não conseguiram chegar até nós. Mas o mais importante, que esse dia o Senhor nos deu para louvar o seu nome e sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Então, neste momento, eu convido a você, mesmo assentado, a abrir a palavra do Senhor. Em Lucas 19, o primeiro versículo ao versículo 10, nos fala assim a palavra de Deus. Entrando Jesus em Jericó, aquela cidade que os irmãos lembram que lá atrás foi a primeira cidade a ser vencida pelo povo de Deus já em Canaã, onde as muralhas caíram, onde Raabe demonstrou a sua fé em Deus. Então Jesus estava ali, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, homem importante na cidade de Jericó, procurava ver quem era Jesus. Ele tinha um interesse em Jesus, mas não podia ver. E por que não podia ver Jesus? Primeiro, por causa da multidão. Segundo, porque ele era de pequena estatura, não era grande, né? Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é conhecido como árvore, né? A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele tomou conhecimento dessa notícia e foi ver Jesus, e subiu nessa árvore, no sicômoro, para ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que duas situações de extremo valor e surpreendente para nós. Primeiro, que Zaqueu estava querendo ver Jesus, só que Jesus, a palavra de Deus nos revela que ele não tinha uma aparência que se destacava na multidão. Não tinha. Não era tão bonito, não era tão forte, não se destacava. Vamos lembrar que mais à frente um pouquinho, para ser identificado pelos seus algozes, pelos soldados, uma pessoa íntima dele teve que lhe dar um beijo no rosto, para que ele fosse reconhecido. Interessante isso. Diante de tantos milagres, as pessoas não conheciam Jesus. Não conhecia quem era Jesus no meio da multidão. Ele não se destacava. Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante. Zaqueu esperava ver Jesus. A primeira surpresa dele é que Jesus chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Segunda surpresa, Jesus se convida. Pois me convém ficar hoje em tua casa, que nem um franchube hoje, pois me convém almoçar em sua casa, porque eu estou orando por você. Coisa interessante, Jesus também fez isso com Zaqueu, né? Nada novo para nós, tudo tranquilo. Duas situações que surpreendem aquele momento, naquela situação. E Zaqueu também, por querer conhecer e ver Jesus, não perdeu tempo, ele desceu a toda pressa e o recebeu com grande alegria. Que sentimento gostoso para receber Jesus. Você hoje está feliz? Está tomado por uma grande alegria de estar com Jesus, de estar na casa de Jesus, de louvar o Senhor Jesus. Eu fico imaginando essa descida de Zaqueu com alegria. Como era o seu semblante, como era a sua face diante do Senhor Jesus, atendendo esse chamado do Senhor Jesus. Eu espero que o seu coração esteja transbordando de alegria, porque o grande sábio nos escreveu assim, que coração alegre aformoseia o rosto. Então nós temos aí uma possibilidade de ficar mais bonitos, saudáveis, alegre, apresentável. É ter o coração feliz, é um santo remédio para nos tornar e fazer com que a nossa aparência seja mais assim, agradável no meio das pessoas. Porque quem tem Jesus, esse sentimento impera no seu coração, a alegria. Zaqueu já demonstrou a sua alegria. E aí acontece algo também interessante. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara
com o homem pecador. Que novidade! João Batista já apresentou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que o Senhor Jesus iria se manifestar como Senhor e Salvador, aquele que perdoa os pecados, se Ele não estiver entre os pecadores? Ele mesmo diz, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então Jesus estava no lugar certo, com a pessoa certa. Por isso que eu creio que Ele está aqui no lugar certo, com cada um de vocês, que são pessoas especiais para Deus, que foram separados nesta noite para estar aqui com Ele. Glória a Deus por isso. Todos nós estamos hoje, com certeza, sermos privilegiados por estar com Jesus e na casa do Senhor. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus nem pregou ainda. Jesus não fez nem apelo. A presença de Jesus por si só já transforma as pessoas. A presença de Jesus é irresistível ao pecador. É impossível negar Jesus quando Ele te chama, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou repousar em sua casa. De imediato, Zaqueu já demonstra que o seu coração já estava cheio da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. E naquilo que entendemos ser o mais difícil da conversão, no que diz respeito à nossa vida cristã, significa bolso. O que nós temos de posse. Lá o texto nos apresenta o homem rico. E como ele tinha uma profissão de cobrador de impostos, com certeza ele levava a fama de algum ato que não poderia ser feito, ele fazia. Então ele abre o coração, confessa ao Senhor Jesus e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Então já é dos pobres, é doados. Já dei. E se alguma coisa, ele não diz que roubou, fraudou, não. Ele fala, e se alguma coisa, se alguém provar que tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Não só vou dar, vou devolver 4 vezes mais. Então eu entendo mais ou menos que esse negócio de corrupção, fraude, era mais invenção popular por odiar a cobrança de impostos. Alguém aqui está feliz em pagar o imposto de renda? Fala amém, glória a Deus. O meu contador sempre fala isso comigo. Dá um glória a Deus, pastor. Eu falei, tá, vou dar glória a Deus, porque o senhor pode pagar imposto de renda. Falei, nesse ponto eu concordo com você, mas o impostozinho complexo de César, né? É difícil pagar o imposto de renda. Porque quando você paga o imposto de renda, você tem que pagar uma escola para o filho, plano de saúde, seguro, segurança, etc. Coisa que era para o Estado dar, mas não dá. Não é isso? Eu daria 99% do meu imposto para o Estado se ele me desse tudo com qualidade. Não tinha problema nenhum. Qual o problema? Eu tenho tudo, escola, meu filho tem. Saúde, eu tenho. Segurança, eu tenho. Mas isso aí, meus irmãos, eu só vou ter 100% quando chegar no céu. Enquanto aqui, vamos pagar o que é de César. E aquilo até que não é dele, mas se fez dele, então vamos obedecer. Então ele... Acredito que Zaqueu trazia esse conceito, essa gíria de ser fraudulento, ser corrupto nas cobranças dos impostos, mas ele fala, se eu. Então, se alguém provar, eu restituo 4 vezes mais. Então, eu acredito que ele cobrava o que era dado certo para se cobrar. Mas a fama de quem cobra imposto já não era boa naquele momento. Então, acredito assim. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele estava perdido, mas como Jesus o achou primeiro, e o Senhor Jesus declarou que naquele dia, naquele momento, na casa, naquela família de Zaqueu, a salvação estava instalada, e uma vez instalada e abençoado por Jesus, ninguém mais poderia tirar a salvação de Zaqueu. Toda a sua casa agora pertencia verdadeiramente ao Senhor,
Agora Zaqueu não era mais um pecador longe de Cristo, mas um pecador regenerado em Cristo. Então, por isso, ele era considerado filho do homem, filho de Abraão, e o Senhor veio buscá-lo e o achou. E é assim que acontece conosco ao longo da nossa caminhada. E acredito que em algum momento da nossa vida, nós fizemos como Zaqueu. Vamos conhecer esse Jesus. Vamos ver o que ele tem para nós. Está todo mundo falando dele, já ouvi pregar, já li algumas coisas. Eu vou ver Jesus. Mas muitas vezes nós temos algumas dificuldades. E talvez achamos algum meio para poder conhecer o Senhor Jesus. E muitas vezes fazemos como Zaqueu. Vamos subir numa árvore. Por isso que o nosso tema é hoje, família, desça da árvore. E eu quero considerar algumas coisinhas a respeito do texto ainda, antes de entrar no tema. Que após curar um cego na estrada para Jericó, Jesus estava caminhando em direção a Jericó, antes desse encontro com Zaqueu. Jesus entra então nessa cidade de Jericó e demonstra na prática o que ele já havia pregado, havia dito anteriormente, quanto ao poder de Deus para realizar coisas impossíveis aos homens. Então Jesus, quando entra em Jericó, ele vai apresentar aos seus discípulos e às pessoas que o seguiam o que é de fato realizar o impossível em relação aos homens. Isso está no capítulo 27 de Lucas, versículo 26 e 18, Lucas 18, 26 e 27, que diz: tudo o que é impossível aos seres humanos ou ao homem é possível para Deus. Por que Jesus falou isso naquele momento? Porque Zaqueu era um homem extremamente rico, muito rico, e se converteu. Pois, ao contrário lá do capítulo anterior, Jesus esteve diante também de um jovem, que a Bíblia apresenta como um jovem rico, e não apresenta o seu nome. Que coisa interessante. Zaqueu é chamado pelo nome, e nós vamos ver mais um pouquinho adiante, sem jamais ter sido apresentado ao Senhor Jesus. E aquele jovem rico vai até o Senhor Jesus, mas o seu nome não é apresentado para nós. Será por quê? Nós conhecemos a história do jovem rico. Nós sabemos que ele não se rendeu ao Senhor Jesus, não abriu mão de sua fortuna terrena para conquistar um tesouro eterno e incorruptível, aquele tesouro que Zaqueu aceitou. Abriu seu coração e não fez da riqueza uma barreira, pelo contrário, fez da riqueza uma ponte que o ligou eternamente a Cristo Jesus. Então, lendo a história de Zaqueu, podemos extrair algumas lições muito importantes para as nossas famílias nos dias de hoje. Quando nós vimos a história das duas situações, do jovem rico e de Zaqueu rico, nós vamos ver que houve um final diferente para os dois. E eu quero crer que nesta noite, quem sabe, Deus também possa trazer à sua família, à sua casa, um final diferente. Algo feliz, algo de alegria. Mas para isso, em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos, como família, em algum momento, descer da árvore da nossa vaidade. Descer da árvore da nossa vaidade. Algo que não aconteceu com o jovem rico. Ele não desceu da sua árvore da vaidade. Entremente conhecendo plenamente a lei de Deus. Entremente conhecendo a palavra de Deus. E ele também conhecia o Senhor Jesus, porque ele foi até o Senhor Jesus e o chamou de bom mestre. Mas ele tinha uma vaidade encarnada nele, que ele não dizimou, que ele não saiu, que ele não largou, que era a questão de estar ali completamente vivendo numa situação boa, harmônica com a riqueza, e isso de fato ele não abria mão. Mas com Zaqueu acontece diferente. No versículo 2 e 4 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, o maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quero considerar que, segundo a Bíblia, vaidade, irmãos, a vaidade é algo enganoso. Primeiro, é enganoso, a vaidade engana, e quem é vaidoso engana a si mesmo.
Preste atenção nisso. Porque a vaidade, ela é adquirida com as questões materiais, aonde um dia a traça pode destruir, ferrugem também. E o pior, o ladrão roubar. Alguma coisa pode acontecer e esses tesouros serem consumidos, destruídos. Até mesmo a vaidade que muitas vezes nós temos com o nosso próprio corpo, a apresentação do nosso corpo, com o tempo isso também pode ser destruído, vencido. Porque ninguém fica tão jovem quando a idade chega. Ninguém tem tanta saúde quando as enfermidades chegam. A vaidade vai sendo vencida. E nós vamos percebendo que quem vive na vaidade hoje engana a si mesmo, como aquele jovem rico. Mas algo que nós vamos ver que Zaqueu não tinha. Porque a vaidade é algo sem valor, à luz das Escrituras, que leva à ostentação. E levando à ostentação, você está a um passo da idolatria, que é pecado terrível diante do Senhor. Vai idolatrar a si mesmo ou idolatrar alguma coisa, ou alguma situação. E filosoficamente falando sobre a vaidade pode se referir a um senso mais amplo de egoísmo e orgulho pessoal. Então a pessoa que tem uma vaidade, quando essa vaidade chega ao extremo, ela é classificada como uma pessoa egoísta, ou seja, não divide, não compartilha e extremamente orgulhoso, que não desce sequer de um paralelepípedo para poder se aproximar da altura e do nível do próximo. A vaidade é terrível. A vaidade é algo perigoso ao ser humano. Mas algo que Zaqueu vai nos apresentar que ele não teve. O texto bíblico mostra que Zaqueu estava muito ansioso e não vaidoso para conhecer Jesus. Ele com certeza tinha ouvido falar de Jesus naquele momento, naquela região, tinha falado a respeito do mestre judaico que é Jesus, que se diferenciava das demais mestres do seu tempo, do seu momento que ele vivia, e que dava atenção muitas vezes às pessoas desprezadas, dava atenção às pessoas marginalizadas, curava os enfermos, libertava os cativos, ensinava as autoridades, alava amor em seus atos, em especial as suas palavras. Ele estava extremamente curioso, ele estava extremamente assim, percebendo que ele precisava conhecer essa pessoa diferenciada que ele ouvia falar. Então, nenhuma vaidade havia no seu coração, ele estava disposto a fazer qualquer situação, fazer qualquer coisa, para que pudesse chegar perto desse Jesus e conhecê-lo. Ele conhecia ouvir falar de Jesus, ele via que Jesus, extremamente poderoso, habilidoso, cheio de sabedoria, também era um homem que andava com os humildes, com os pobres. E Jesus veio de uma cidade pobre. Muitas vezes nós temos essa vaidade, né? Graças a Deus que eu não moro no bairro tal. Deus me livre. Jesus veio de Jericó, de Nazaré. Jesus veio de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus veio lá, uma cidade humilde, uma cidade recheada de pobreza. Jesus era filho de um homem conhecido como carpinteiro, este que criou o Filho de Deus. Jesus não nasceu no palácio, e nem da carpintaria foi viver no palácio. A exemplo de Moisés, no início da sua caminhada, da sua juventude, que sai da escravidão, é lançado no rio por Joquebede e cai aos primeiros 40 anos de sua vida no palácio. Jesus viveu 33 anos junto com os pobres, de origem pobre, mas sendo rei, filho do rei, rei dos reis, Senhor dos exércitos. A ponto de ser conhecido daquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, e ao nascer foi-lhe dado uma manjedoura, um lugar onde os animais ficavam e se alimentavam. Esse era o Jesus que chamava a atenção de Zaqueu, um homem extremamente rico. E Zaqueu olhou para essas questões e não deu nenhuma importância, não assumiu a vaidade. Eu, rico, falar com o homem pobre, tá, tudo bem, inteligente, tudo bem, faz alguns sinais e prodígios, caminha com as pessoas, tem algumas virtudes, mas eu, Zaqueu,
maioral, eu que sou aqui rico e comando todas as atividades daqui de Jericó. Não, pelo contrário, ele não fica amarrado a essas coisas e vai ao encontro do Senhor Jesus. Um rico com status e com autoridade humana tinha um desejo, o desejo de conhecer a Jesus, e um desejo que era tão grande que ele foi capaz de superar qualquer possibilidade de germinar no seu coração alguma vaidade. Ele vai superar os obstáculos que se representava, diante dele, como por exemplo a sua baixa estatura também, em meio da multidão. Que não foi difícil para ele conseguir vencer essa dificuldade. Subiu em uma árvore e de onde poderia ver Jesus. Aqui eu consigo ver Jesus. Note que Zaqueu não se importou. E eu vejo, imaginando esta cena, irmãos. Não sei se você poderia imaginar alguém que tenha uma certa condição boa, financeira. Quem sabe alguém que você possa chamar de rico nos dias de hoje, subindo numa árvore. Imagina essa cena. E para que subir numa árvore? Para ver uma pessoa humilde passar? Será que algum rico teria essa disposição de hoje? Será que ele sairia da sua vida, regrada ao luxo, ao conforto, aos serviçais, ao poder, à autoridade? E iria sair da sua casa, da sua mansão, sair do seu carro de luxuoso e de repente ver que muitas pessoas estavam à sua frente, uma aglomeração muito grande, de repente não tinha uma árvore, mas tinha um poste, ele subia num poste, seja lá o que for. Imagina essa cena. Como é que ficaria os canais de televisão jornalísticos mostrando, o que aquele homem poderoso, rico está fazendo? A reportagem da época presenciou isso. Tanto que a observação das multidões é como ele pode se relacionar com o pecador. A CBN da época funcionou, querido. Foi dada a notícia, e de uma forma pejorativa, de uma forma egoísta, inveja, a respeito de Zaqueu e Jesus. Mas ele subiu na árvore, era pequeno, não conseguia ver, então eu consigo ver subindo na árvore. Ele não se importou se alguém iria achar ridículo que um homem rico, com status social, subisse em uma árvore, na rua, como se fosse uma criança qualquer, uma pessoa qualquer do povo. Mas o que estava no seu coração, que ele queria ver Jesus. E longe de si mesmo, ele lançou fora toda a possibilidade da sua vaidade. Negou verdadeiramente a si mesmo para aceitar aquele que era tudo agora para ele, que era Jesus. Que encontro maravilhoso! Por isso nós precisamos descer também da árvore da nossa vaidade, para podermos ter comunhão uns com os outros, andarmos uns com os outros, atender os pecadores mais miseráveis possíveis, ou quem sabe os pecadores mais ricos possíveis. Nós precisamos nos encontrar com aqueles que carecem do Senhor Jesus, e para esse encontro se tornar verdadeiro, se tornar algo que dê um resultado, é necessário nós nos isentar de nós mesmos, de si mesmos, e retirar a vaidade, e retirar todas as dificuldades, e vencer todos os obstáculos, para estarmos aonde Deus quer que estejamos, sendo luz do mundo e sal da terra, trazendo um novo caminho para aqueles que estão hoje caminhando na escuridão e caminhando, cambaleando para a morte em direção ao inferno. Muitas vezes nós batemos no peito e às vezes até desejamos que algumas pessoas morram e vão para o inferno. Quantas vezes, se não falamos, imaginamos, esse miserável tinha que morrer? Porque às vezes estamos na nossa vaidade, estamos nos nossos egos, nos nossos próprios conceitos. E por não estar tão desejando ver Jesus, encontrar com Jesus, ao invés de sermos aquela pessoa que liga
ao pecador a Jesus, nós somos aquela pessoa que queremos que os pecadores não cheguem a Jesus, mas que vá diretamente para o inferno. Enquanto a palavra de Deus diz para que nós possamos orar até pelos nossos inimigos, para que eles se convertam e amanhã possamos chamá-lo de irmão. Zaqueu se isentou de qualquer vaidade, irmãos. E a igreja hoje precisa também se isentar das vaidades para podermos atingir os pecadores, aqueles que carecem da graça do Senhor. E famílias que se descem dessa árvore da vaidade são famílias que vão procurar outras famílias, a saber, aqueles que carecem de conhecer o Deus que habita em nossa casa. Por isso, família, se dentro da sua casa existe a árvore da vaidade, desce dela, corta ela, arranca pela raiz, queima ela, lança fora e vai ao encontro de Jesus, para depois sair ao encontro dos pecadores, para a glória dele e para a alegria de muitos. Também aprendemos com o Zaqueu uma segunda lição. E a segunda lição é que a família precisa descer da árvore, mas não pode considerar essa árvore que subiu como um esconderijo perfeito. Então a segunda lição é: família, desça da árvore. A árvore não é um esconderijo. Primeiro, uma árvore de vaidade. E agora, muitas vezes, uma árvore que serve de esconderijo para nós. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu fico pensando que Zaqueu, quando subiu naquela árvore, estava, embora não muito confortável, não sei se você já subiu numa árvore, por mais que você seja habilidoso, por mais que a árvore tenha alguns galhos para lá, outros para cá, não deve ser muito confortável ficar em cima de uma árvore. Mas eu acredito que ele sentia-se seguro ali, protegido de qualquer situação. Primeiro, que ele poderia atingir o seu objetivo, ver Jesus. Ver Jesus. Mesmo que fosse de longe, tentando identificar o Senhor Jesus. Então, de qualquer forma, aquela árvore o servia como um esconderijo. Como se Jesus não pudesse vê-lo, mas ele poderia ver o Senhor Jesus. Mas Jesus caminhava ali entre aquela multidão. E de repente o Senhor Jesus olhou para cima e chamou aquele homem, acredite, pelo nome, Zaqueu. Temos pregado esses dias sobre alguns atributos dentro dos nossos sermãos de Deus. Falamos da soberania de Deus. Agora, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus é tremendo também. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe todas as coisas. Ele não precisa perguntar o seu nome. Ele não precisa perguntar que família você pertence. Ele não precisa perguntar aonde você mora, qual o endereço, qual é o CEP da sua rua. Ele não precisa perguntar qual é o seu celular. Ele já sabe. Zaqueu nunca chegou perto de Jesus, nunca foi apresentado a Jesus, sequer ele tinha uma imagem de Jesus na sua mente, tentando localizar ele diante da multidão, e de repente, para surpresa dele, naquela árvore que ele achava que estava bem protegido, que era o seu esconderijo, ele é achado por Deus, é chamado pelo nome, ele é descoberto por Deus. Olha que bênção! Então essa primeira lição nós aprendemos com Zaqueu: não há esconderijo onde Deus não te ache. Não há esconderijo onde Deus não saiba quem verdadeiramente está lá e vai chamar pelo nome. Vai chamar o seu nome, o meu nome, o nome da nossa família. Deus conhece. Ninguém havia feito as apresentações. Nenhuma pessoa do povo disse a Jesus o nome do homem que estava sobre a árvore. Ninguém falou com Jesus: olha, está vendo lá, Jesus, aquele cara é rico, é o Zaqueu, o senhor conhece? Ninguém falou, mas Jesus o reconheceu, descobriu ele e o chamou pelo nome. Jesus não ficou surpreso ao ver Zaqueu, é o contrário. Quem ficou surpreso foi Zaqueu. E quem tinha no primeiro momento, quando nós lemos o texto bíblico, o interesse de conhecer alguém era Zaqueu. Zaqueu tinha interesse de conhecer Jesus, por isso ele venceu toda a vaidade, por isso ele venceu todas as dificuldades, todas as suas limitações. Ele se esforçou para isso. Ele tinha o interesse de conhecer Jesus, enxergar Jesus. Mas ele foi surpreendido, porque Jesus o achou primeiro. Então Jesus não ficou surpreso ao ver
aquele homem, Zaqueu. Pelo contrário, ele sabia o que iria falar com Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu, embora este ainda não conhecesse Jesus. Quando o jovem rico chegou para Jesus, conhecia Jesus, bom mestre, mas não o recebeu com alegria. Permaneceu no seu esconderijo, na árvore do seu esconderijo, com a sua vaidade e com as suas riquezas. Ele foi até Jesus, ele chamou Jesus, mas não recebeu Jesus. Zaqueu, diferente, foi chamado por Jesus. Jesus se demonstrou interesse em estar em sua casa. Hoje me convém estar em sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu na casa. Quando nós olhamos em Isaías 45:4, irmãos, o profeta nos revela algo muito interessante, que diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo nome. Meu eleito. Zaqueu era eleito de Cristo. E por isso que foi chamado pelo nome antes mesmo de conhecer. Por isso que nós somos surpreendidos na nossa caminhada. Por isso que em algum tempo da nossa estrada, da nossa caminhada, nós fomos achados por Cristo. E muitas vezes nós ficamos pensando: como que hoje eu me tornei um cristão? Como hoje eu sou um filho de Deus? Como hoje eu sou servo de Deus? É porque em algum momento nós fomos chamados pelo nome. E não conseguimos dizer não para Jesus. Descemos da nossa árvore, do nosso esconderijo, com alegria. E o encontramos para viver com Ele para todo sempre. E diz o texto: pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Isaías diz que Deus chama pelo nome e ainda dá o sobrenome, ainda que as pessoas não conheçam a Deus. Então, no texto de Isaías, Deus fala sobre Ciro, a referência de Ciro, um gentio escolhido por Deus para ser o libertador de seu povo. Um gentio que não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, mas Deus o chama e o levanta para libertar o seu povo. E aquele rei poderoso na sua época não conseguiu dizer não, não conseguiu deixar de fazer a vontade de Deus, porque Deus o chamou pelo nome. O esconderijo do palácio, o esconderijo atrás do seu exército, do seu poder, do seu domínio naquela região, não foi suficiente para escondê-lo da vontade de Deus, do chamado de Deus. E Deus o chamou pelo nome para libertar o seu povo. Olha como é que Deus faz. Então entenda que você foi chamado por Deus. Deus te achou. E Deus tem te vocacionado a caminhar com Ele em todo o tempo da sua existência. Por isso que eu falei no início: você está feliz? Você está alegre? Porque Zaqueu, quando ouviu o seu nome, pela boca do Senhor Jesus, a alegria entrou no seu coração, e eu creio que nunca mais saiu. Então, quando você ouviu a voz de Deus, chamando pelo seu nome, a alegria precisa estar na sua vida até o dia de hoje e até a volta do Senhor Jesus. O Senhor nos conhece desde antes de sermos formados. Ainda não havia mundo e Deus já nos conhecia. No meio de bilhões e bilhões de pessoas, bilhões e bilhões de famílias deste planeta, Deus sabe exatamente quem é cada um de nós. Deus nos conhece individualmente e coletivamente, a que família pertencemos, conhece os sentimentos mais íntimos que habitam em nosso ser e nos chama pelo nome, assim como chamou também a Zaqueu. Deus conhece a sua família, meu querido, sabe todos os nomes de todos os componentes de sua família. Não se importe, não importa que esconderijo que sua família esteja usando, Deus não se confunde. Deus não troca o nome, Deus não erra o endereço. Uma multidão de pessoas não é capaz de levar Deus a se confundir. Quem é você e o que Ele deseja de você? Ele sabe quem é, onde está, como está, e nada pode ficar encoberto aos seus olhos. Peço licença a você rapidamente para ler um pequeno trecho do Salmo 139. Para você conhecer um pouco quem é o nosso Deus.
para que você possa entender quem nós somos diante desse Deus. Abra a palavra de Deus no Salmo 139. Os irmãos vão colocar aqui na tela também. Pode acompanhar. Diz assim um salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Olha que declaração. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. De longe, bem de longe. Qual esconderijo que você está? Seu pensamento é conhecido por Deus. Esquadrinha, penetra, parte por parte, minuciosamente, lugarzinho por lugarzinho, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Isso me assusta, porque eu não sei onde eu vou caminhar amanhã, e Deus já sabe por onde eu vou caminhar. Eu não sei o que eu vou pensar daqui a 5 minutos, e Deus já sabe o que eu vou pensar. Eu não sei o que verdadeiramente tenho guardado no meu coração. Deus já sabe o que eu tenho guardado. Isso me assusta, porque eu sou revelado aos olhos de Deus para Ele mesmo. E eu não consigo me compreender plenamente como eu sou. Como eu mudo de humor. Quando eu mudo de comportamento, nem eu sei como eu vou reagir daqui a pouquinho em alguma situação, mas Deus já sabe. Deus já sabe, querida. Ele é Deus que nos chama pelo nome. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece todas. Tudo que eu vou falar, tudo que eu vou pregar, tudo que eu vou orar, tudo que eu vou dizer, todas as coisas, Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim põe a mão, ou seja, eu estou engessado, eu estou confinado nos braços, nas mãos de Deus. Não tem como eu dar um passo à frente e atrás, para o lado, não tem como eu pular, não tem como eu movimentar, se não for por vontade de Deus. Não tem como eu respirar, se não for por vontade de Deus. Eu estou comprimido por Ele. E eu só ando e penso e faço algo se Deus assim permitir, se Deus assim autorizar. Esse é Deus, Criador de todas as coisas. Tal conhecimento, diz o salmista, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não posso atingir, eu também não. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer perfeitamente a mente do Senhor? Nós não conseguimos. Mas Deus nos conhece perfeitamente, porque foi Ele que nos fez. Aí Ele começa a abrir o coração e perceber uma realidade. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? E Ele começa a expor algumas situações que Ele poderia fazer, mas não teria sucesso de se esconder, de se ausentar, de fugir da presença de Deus. Por exemplo, se eu subo aos céus, não adianta. Deus sabe aonde você está, porque Ele está no céu. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, não adianta, porque Ele também está no abismo. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, vou ao limite dos mares, da terra, da estrutura deste mundo, não adianta, Deus também está lá. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Por onde eu for, estarei sendo guiado por Deus e sustentado por Deus, independente do que eu esteja fazendo, coisa boa ou coisa ruim, querido. Não há liberdade por homem. O homem não tem liberdade diante de Deus. Embora muitos de nós achamos que temos tal liberdade. Deus tem um controle perfeito da nossa vida em toda e qualquer situação. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Sabe o que o salmista está dizendo? Não posso fugir do meu Criador, daquele que me fez, daquele que me trouxe à existência. Por isso que Zaqueu, quando ouviu o seu nome, desceu depressa e desceu com alegria, porque foi Deus que o achou.
Portanto, Jesus conhece a sua família, conhece você, conhece a sua casa e te chama pelo nome, porque Ele te conhece, mesmo que você nunca o tenha sido apresentado a Ele. Família, em nome do Senhor Jesus, desça do esconderijo, saia desse esconderijo, não tem como esconder de Deus, porque Ele um dia vai te chamar pelo nome. Mesmo que você hoje caminhe perfeitamente ignorando Deus, um dia você vai ouvir a voz de Deus, e não se engane, Ele não vai errar o seu nome, Ele vai chamar. Ele vai falar com você. E tomara que nesse dia, Ele te chame, como chamou Zaqueu, como Jesus Salvador, como Jesus cheio de amor, cheio de misericórdia, e desejoso entrar na sua casa e dizer: hoje a salvação chegou, porque este é filho de Abraão. Ó, que bênção. Tomara a Deus que esse seja o chamado que o Senhor Jesus vai exercer sobre a sua vida, querendo você ou não. E longe de nós, que não seja um outro chamado, que te chame pelo nome e vá dizer: afastai de mim, maldito. Afastai de mim, maldito. Porque o nosso nome pode ser pronunciado pela boca de Deus, para o nosso bem-estar, por toda a eternidade, ou pode ser pronunciado no dia do Senhor, para a condenação eterna em todo o tempo. Então desça do seu esconderijo. Se está sendo chamado, desça com alegria e saia agora com Jesus para a sua casa junto com Ele. E por último, e caminhando para a gente encerrar nesta noite, a terceira lição que aprendemos nesse texto e aprendemos com Zaqueu é que, família, é necessário descer da árvore do comodismo, da árvore da vaidade, da árvore que é esconderijo e agora da árvore que é do comodismo, que tem sido um mal terrível para a igreja. E sendo um mal terrível para a igreja, quando este mal já chega na igreja, é porque o início deste mal já aconteceu no lar, em nossa casa, em nossa família. Quando nos acomodamos. Quando olhamos para a esposa, o que nós vamos fazer hoje? Não estou muito afim não. Então vamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Quando a esposa olha para o marido, o que nós vamos fazer hoje? Eu também não estou muito afim não. Vamos ficar em casa. Que boa ideia, vamos ficar em casa. Olha para os filhos, papai e mamãe não vai na igreja hoje. O que vocês dizem? Oh, glória a Deus, também não estou afim de ir para casa. Vamos para o sofazão. Vamos ficar lá. Vamos esquecer hoje da casa de Deus. Estamos tão cansados. Foi uma semana tão puxada. A comemoração do Dias da mamãe foi muito boa, mas me cansou demais. E esse sofá está dizendo: foi feito para ti e você foi feito para mim. Venha, usufrua-me. É uma delícia. Então aquele retrato, que vai lá embaixo. Oh, meu Deus. Eu fui para o Rio agora há poucos dias e minha tia comprou um sofá. Aquilo que é um sofá, cara. Mas que sofá? Aquilo não é nem retrato, aquilo é uma sala inteira. Gente, que enorme. O negócio era enorme, era gigantesco. Abria assim, lá, sobrava espaço. É um king. Que coisa. Aí quando dava a hora de ir para o culto, meu Deus, que dificuldade de sair daquele sofá. Por isso que muitas vezes nós estamos na árvore do comodismo, versículo 5 e 6, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Muitas pessoas sentem a atração do amor de Jesus, mas se contentam em ficar observando de longe o Mestre. Observa de longe, não se aproxima dele. Fica entronizado nos seus palácios, nas suas casas, nos seus confortos, no seu meio de vida. Então como sair de casa e ainda subir numa árvore para ver o Senhor Jesus? Enfrentar as dificuldades. Como ir para a igreja no dia chuvoso. Como ir para a igreja no dia extremamente quente, calorento. Como ir para a igreja quando o ar-condicionado não está funcionando. Como ir para a igreja se o ar-condicionado funciona demais.
Eu vou ficar em casa. Como ir para a igreja se o pastor fala demais? Como ir para a igreja se os instrumentos não estão legais, se as pessoas não cantam bem? Enfim, nós ficamos no nosso comodismo ali e não saímos da nossa casa. Vivemos no nosso mundinho e queremos contemplar o Senhor Jesus de longe. Zaqueu não, vou sair da minha casa, vou até Jesus, vou até a árvore. Talvez a ideia dele era ficar ali mesmo, olhando Jesus de cima, mas para sua surpresa, Jesus o chamou pelo nome. Então, muitas vezes, em vez de achegarem logo e estabelecer uma comunhão de verdade com o Salvador, fica de longe. E eu quero te lembrar que, à luz das Escrituras, um discípulo foi querer observar o Senhor Jesus de longe e o negou 3 vezes. Essa questão de ficar olhando Jesus de longe, de casa, quando era para estar aqui, a possibilidade de negar Jesus é tremenda. É fácil. Em todo o tempo. Queremos Jesus, mas queremos contemplá-lo de longe. Zaqueu não pensou 2 vezes. Quando Jesus o chamou, ele rapidamente desceu da árvore. O seu coração estava muito alegre por ter sido visto, chamado por Jesus. Ele poderia ter permanecido na árvore da vaidade, mas não ficou. Ele poderia ter ficado na árvore do esconderijo, mas não ficou. Ele poderia estar inventando desculpas para não descer da árvore. Não, Jesus, está bom aqui, já te conheci, já te vi. Tá legal, fica aí embaixo que eu vou continuar aqui na minha árvore. Não, ele não inventou desculpa para descer, mas ele não resistiu ao chamado para ter comunhão com Jesus. Era importante demais, ele desejava demais Jesus. Não era agora que ele ia ficar na árvore. Não é agora que ele ia descer e falar assim: Jesus, tudo bem, já nos conhecemos, mas não tem mais necessidade de ir na minha casa, não. Eu só queria mesmo te conhecer, te contemplar, saber quem é este que anda com os pobres, sabendo quem é este que cura e ressuscita os mortos, saber quem é este que veio lá de Nazaré. Só tinha essa curiosidade. Não, eu quero o Senhor na minha casa, vamos para casa. E se eu roubei, eu devolvo 4 vezes. Mas a metade da minha riqueza já é certa que doarei aos pobres. Jesus falou: hoje veio a salvação nesta casa, porque esse é filho de Abraão. Porque os filhos de Abraão não ficam acomodados. Se Deus tem dado prosperidade, Ele faz da prosperidade uma vitamina, um combustível, que o encoraja a estar todos os dias diante do Senhor, na casa do Senhor, ou fazendo algo para o Senhor em algum lugar, conforme a vontade de Deus. Por mais que ele tenha conforto humano e material, o conforto que ele briga, que o entusiasma, que lhe dá vontade de viver e existir, é o conforto de estar ao lado de Cristo e não observá-lo de longe, mas caminhar ao seu lado e com Ele em todas as direções que o Senhor determinar. O comodismo não tem vez na vida daqueles que são chamados por Jesus. O fato de Jesus se hospedar na casa de Zaqueu mostra exatamente isso. Jesus nos chama para estabelecer conosco uma verdadeira comunhão, um relacionamento profundo, próximo e não distante. Ele não quer que fiquemos apenas observando o que Ele faz. Antes, Ele quer que nós sejamos participantes da sua vida e do seu reino. Jesus foi à casa e Jesus foi à sua casa, ó igreja, nesta noite. Família, vá à casa de Jesus. Isso é comunhão recíproca. Sai da árvore do comodismo. Se Jesus já chegou na sua casa, irmãos, agora é hora de você chegar à casa de Jesus. Saia do comodismo. Esquece o comodismo. Vença as dores de cabeça. Vença as dores no corpo, vença os cansaços, esmurra a carne, joga fora o pecado, diga não para este mundo, diga não para os prazeres deste mundo e vá aonde o Senhor Jesus quer que você esteja. Saia do comodismo dessa vida, porque um dia você vai desejar ter feito e tido essa comunhão profunda com Deus, do que ter ficado nesse comodismo, nesse berço esplêndido da sua vida nos dias de hoje. Lembra do rico de Lázaro, na parábola do Senhor Jesus. O rico no seu comodismo, na sua vida.
pessoal e particular, não se interessava por nada que era de Deus. Mas o pobre Lázaro, mendigo, se interessava. E o comodismo do rico o lançou no inferno. Mas a vontade de caminhar com Jesus, daquele mendigo, Lázaro, o fez gozar da eternidade ao lado de Jesus. Porque aqueles que estão acomodados hoje, assistindo Jesus de longe, não herdarão o reino dos céus, não ficarão ao lado de Cristo no céu. Mas aqueles que caminham com Jesus hoje, quer seja na riqueza, quer seja na prosperidade, quer seja na dificuldade, quer seja em toda e qualquer situação que por um acaso você esteja, mas você está com Jesus e andando com Jesus, você estará com Ele na eternidade. É assim que o Senhor Jesus nos ensina, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, infelizmente, muitas pessoas ouvem a voz de Jesus, chamando seus nomes, mas ainda relutam em descer da árvore do comodismo. Uns ensaiam até uma descida. Vou descer hoje, não, amanhã, quando eu ficar velho, quando eu aposentar, não, quando as coisas melhorarem, está tão difícil lá fora, o mundo está tão perigoso, quando a segurança voltar, eu vou, ensaio. Mas nunca desce da árvore do comodismo. Sabe de uma coisa, se Jesus chamou você, desça logo da árvore e vá ao encontro do Mestre. Você sabe por quê? Porque o galho pode quebrar. Só isso. O galho pode quebrar. Quem já levou um tombo de árvore aí? Hoje eu vi no WhatsApp alguém pedindo ajuda, se alguém pudesse fazer acompanhamento em hospital, porque alguém foi subir numa árvore, caiu, quebrou o pé, está internado. E precisa de alguém lá. Caiu da árvore. Eu falei assim, opa, está aqui. O galho quebra. Alguém já caiu da árvore aí? Já? Eu também. Já caí até de escada, 2 vezes. E não é bom a queda. É doído, é sofrido demais. Quando não é terminal. Porque quando cai você ainda geme, tem esperança. Mexe não. Tem conserto, em nome de Jesus. Mas quando você bate, caiu da árvore, meu irmão, quebrou o galho, morreu. Não tem jeito mais. Mas se caiu, você está todo machucado, Jesus ainda te quer desse jeito. Ele quer te restaurar. Ele quer te abraçar de novo. Ele vai chamar pelo seu nome mais uma vez. Porque Ele tem interesse em você. Ele simplesmente falou assim, meu querido, você é meu e acabou. E o que eu puder fazer para que você me enxergue e saia do comodismo, eu vou fazer, porque eu sou Deus. Então, por isso que muitas pessoas vão chegar no céu amarrotado, com cicatrizes, com lembranças de gemidos terríveis, porque o tombo foi terrível, mas graças a Deus, quem estava perto dele quando ele caiu, foi o mesmo que o chamou pelo nome, e o restaurou, assim como fez com Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Por isso, família, meu irmão, minha irmã, desça da árvore. Desça da árvore da vaidade. Desça da árvore que você acha que é um esconderijo, que Deus não está te achando. Sai daí agora, urgente. E desça da árvore do comodismo, antes que o galho quebre. Venha pelo amor, mas não ouse chegar a Cristo pela dor. Quem me conhece sabe que eu prego isso quase todas as semanas. Não faço apelação. Eu apelo, mas não apelação. E não oro para que ninguém se converta pela dor. Eu oro sempre, Senhor, converta pelo amor. Converta as pessoas pelo amor, porque quando estiver convertido,
pelo amor, chegando à dor, ela encontrará alento e conforto e cura no braço daquele que o chamou em amor pelo nome. Peça depressa. Hoje me convém pousar em sua casa, porque você, irmão, minha irmã, família do Deus vivo, nós somos filhos de Abraão. Amém? Desça da árvore, em nome de Jesus.